Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 1, versos 16 e seguintes, porque a igreja celebra hoje São José, o esposo da Virgem Maria. Dia 1º de maio se celebra São José Operário, mas hoje a igreja celebra São José, o esposo da Virgem Maria, da qual nasceu Jesus. E a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, ou seja, em abandonar Maria em segredo, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus significa Deus salva. Por quê? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia dito. Ou seja, o filho de José, claro que é adotivo, mas filho de Nossa Senhora, é Jesus. É o herdeiro da promessa que o Senhor Deus fez a Davi. Ele é, vamos dizer assim, não somente o herdeiro, mas o objeto da promessa que o Senhor fez a Davi, de manter o reinado de Davi inabalável, de manter o reinado de Davi perpetuamente para a eternidade. Veja o que diz o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 4, 5 e versos seguintes. Primeira leitura de hoje. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Naatã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: assim fala o Senhor: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Aqui está falando de Salomão. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Aqui ele já faz a promessa de firmar o trono de Davi, ou o trono do seu filho, que o recebe, para sempre. Para sempre. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Aqui já está se falando de Jesus. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Isso está se falando de Cristo. O Senhor Deus fez uma promessa a Davi, dizendo que o reino de Davi, a descendência de Davi, a casa de Davi, reinaria eternamente. E Jesus Cristo, quando vai ser dito no Evangelho de hoje, logo no início, Mateus capítulo 1, verso 18, quando vai dizer assim: a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava grávida, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E quem era José? Filho de Jacó, da descendência dos judeus, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então essa promessa é para sempre, essa promessa é eterna. Então, quando nós celebramos São José, nós estamos celebrando o próprio Cristo. Nós estamos celebrando as glórias de Cristo. Nós estamos celebrando as virtudes que Cristo entrega ao próprio São José. Quando eu digo Cristo, eu falo do Espírito Santo, eu falo de Deus, mas como é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, falando de Deus,
nós celebramos as virtudes que Deus imprime no caráter de José. E essas virtudes são virtudes de Cristo. E José consegue realizá-las graças aos méritos de Cristo. A segunda leitura é tirada da carta aos Romanos, que vai elogiar Abraão como sendo o pai da fé. Porém, de Abraão nasceu um descendente que iria abençoar e fazer com que todas as nações se tornassem um só povo. Esse descendente é Cristo. Vejamos o que diz. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, ou seja, que é uma descendência humana, carnal, dos antepassados, ou melhor, dos herdeiros de Abraão, daqueles que são filhos de Abraão segundo a carne, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Então, veja, aqui existe duas descendências em Abraão, que na verdade se torna uma só. Uma descendência que é segundo a carne, segundo a biologia, segundo a vida mesmo, humana, material, como também a herança pela fé, aqueles que se aproximam de Deus pela fé de Abraão. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, assim também nós, quando cremos em Cristo Jesus, nos tornamos um só. O apóstolo São Paulo vai deixar isso claro na carta de São Paulo aos Gálatas, dizendo que em Cristo Jesus, Deus fez de dois povos um só povo, uma só nação. E por isso, em Cristo, não há mais escravo ou livre, judeu ou gentil, homem ou mulher, mas somos tudo, todos em Cristo. Somos tudo nele, por ele, para ele, porque a ele pertence a honra, a glória, o poder e a majestade pelos séculos dos séculos, e o seu reino não tem fim. Então José é esse homem que guardou com a sua própria vida, e verdadeiramente ele consome a sua vida, não somente nas fugas que realizara, mas também consome a sua vida na sua carpintaria, para prover o Filho de Deus daquilo que ele necessitava. Assim como Deus providenciava e provia tudo para São José e para Nossa Senhora e para o menino Jesus, assim também, pelo trabalho, pelo esforço, pela sua dedicação e amor à família sagrada, José era o provedor desta família. Amém. Meus amados irmãos, que nessa terça-feira, dia 19, que nós possamos pedir a São José a graça de termos virtudes como ele tem, a graça de termos virtudes heróicas como ele também o tinha. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos conceda, para quem é pai, ser um esposo, um pai como São José foi. Amém.